graça te damos por mais um dia despertar na alegria de termos essa união em Cristo Jesus conosco, junto com todo estudando esse livro maravilhoso que nos mostra o caminho certo e como um cristão deve andar. Amém. Espírito Santo do Senhor, através desse livro, dessa linda mensagem, toque o coração de cada um de nós, mas toque o coração também de muitos que não estão assistindo essas mensagens matinais. Que o Senhor nosso Deus abençoe para que eles vejam no Zoom a mensagem que eles estão perdendo. Não que eles deixaram de ver, mas que eles coloquem no coração a vontade e o desejo de ver essas lives de manhã cedo, acordar, despertar com o Espírito Santo para um novo dia cheio da mensagem do Senhor. Amém. Abençoa cada um de nós, perdoa os nossos pecados, em Perdoa. nome de Cristo Jesus. Amém. 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 Gente, nós vamos continuar fazendo o estudo da lição primeiro, e do livro depois. Nesse momento agora, são 5h34, no meu telefone aqui, eu vou fazer um ligeiro resumo da lição da Escola Sabatina. Hoje, dia 8 de julho, o título da lição é Um Culto Inesquecível. Cada um de nós, certamente, já participamos de um culto assim, que marcou muito. Um culto realmente inesquecível. Eu acredito que todos aqui já tiveram assim, aquele culto que, não esqueça aquele culto. Um culto que me marcou. Às vezes por um acontecimento, às vezes pela própria mensagem, às vezes pelo pregador. Então, a mensagem da lição da Escola Sabatina hoje é um culto inesquecível. Certamente, um dia que você estiver na igreja e uma pessoa for possesso de demônio, for possuída por demônio, esse demônio olhar para você e revelar em público quem realmente você é, esse culto certamente se tornaria um culto inesquecível. Um culto inesquecível, né, irmão? Porque é bem provável que isso aconteça, porque era assim no tempo de Jesus, foi assim com Jesus. Aqui no início do ministério, nós estamos em Marcos capítulo 1, do verso 21 ao 28, que é a leitura hoje, diz que esse culto foi um culto inesquecível, porque Jesus estava ensinando na sinagoga, e essa pessoa foi possuída por demônios, e o demônio se dirige a Jesus e revela em público quem Jesus é. Então você abre a sua Bíblia, Marcos 1, verso 21, diz assim: Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinado na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Todos estavam ali maravilhados, Jesus falando, Jesus ensinando. A palavra de Jesus era uma palavra direta, uma palavra diferente da palavra dos outros ensinadores, dos outros mestres, dos sacerdotes, dos escribas, daqueles doutores da lei. Ninguém falava como Jesus falava, porque ele falava com autoridade, com amor. Estava ali acontecendo aquele lindo culto de sábado, de manhã. E aí, não tardou, apareceu na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou, ele gritou em público, em meio de todo mundo, diretamente a Jesus, dizendo: O que temos nós contigo? Ou seja, o que o Senhor quer aqui? Por que está aqui? Jesus Nazareno, vieste para nos perder? Ou vieste para nos condenar? Vieste para nos expulsar? Vieste para nos destruir? Porque bem sabemos que tu és o Santo de Deus, o Filho de Deus. Irmão, que coisa extraordinária. Que cena. Os demônios confessando, os demônios
reconhecendo, nós estamos confessando então que Jesus é o Santo de Deus, o Redentor do mundo, o Messias prometido, nosso Salvador. E quando Jesus fala com o demônio, Jesus dá uma ordem. Jesus diz: cala-te. Nessa história, surge um tema bastante marcante no Evangelho de Marcos, que é o apelo de Jesus ao silêncio. Como a própria Bíblia diz, há tempo de falar, tempo de ficar calado. Aquele momento não era o momento de ainda revelar Jesus como o prometido de Deus. E os demônios estavam se antecipando. Não no propósito de divulgar o Evangelho, não no propósito de colaborar com a obra, com o ministério de Jesus, mas sim de comprar mais depressa a briga contra ele, o conflito contra ele. Os demônios não têm interesse que a obra de Deus avance. Quem é do mal, o inimigo, ele não tem interesse que a obra de Deus avance. Naqueles dias eram dias de ficar calado. Jesus operou muitas coisas e em seguida, muitos milagres, muitas curas. E em seguida Jesus dizia assim: não digam a ninguém, não divulguem isso. Mas como é que não vai divulgar? Como é que não vai contar? Alguém que tem uma filha morta dentro de casa, uma criança que acabou de morrer, e você naquela dor, naquele desespero, Jesus chega calmamente, tranquilamente, manda que todo mundo pare de chorar, fala para a menina morta, a menina se levanta, e aí Jesus diz: não diga a ninguém. Não é possível, não é possível ficar calado. E hoje Jesus não quer que a gente fique calado. Hoje sim, agora sim, é a hora que a gente deve falar. Se você não fala, se nós não falarmos, isso mostra que não aconteceu nada extraordinário. É impossível esconder o extraordinário. Então, o propósito dessa lição, que lição maravilhosa, né? O propósito dessa lição é nos levar a considerar o que Deus está operando de extraordinário e anunciar. Porque depois, com o tempo, aqui a lição diz que mais no final, com o tempo ficou claro que a identidade de Jesus não podia ser escondida. E aí lá vem os anos se arrastando, né? Os séculos, e chegou a nós, e agora sim. Agora chegou o momento de bradar. Agora chegou o momento de falar. Irmão, há momentos em que é prudente não apresentar às pessoas a verdade do Evangelho. É a pergunta para terminar aqui, para resumir. Existem momentos que não são apropriados para a gente revelar para alguém a mensagem do Evangelho. Pode ser. Para você pensar. Pode ser que sim. Porque a mensagem do Evangelho é para ser dita em tempo e Fora de tempo. para todos que se assentam sobre a terra. Agora, como nós vamos dizer é que nós precisamos do Espírito Santo para nos dar sabedoria e equilíbrio. Como dizer? Porque a gente encontra uma pessoa pela primeira vez, desenrola ali um diálogo, um contato missionário, fala de Deus, fala da palavra, e a pessoa já quer saber quem é a besta. Como aconteceu agora sábado, na dupla missionária, na minha dupla missionária. O primeiro contato missionário, e o homem já queria saber quem era a besta. Então eu disse, todas as respostas a Bíblia nos dá. Todos os questionamentos, todas as dúvidas, todos os medos, a Bíblia tem a resposta. Mas a gente não pode dar respostas que estão lá na frente para algo. Você tem que primeiro ver os assuntos que estão antes desse. Porque não vai adiantar nada você saber quem é a besta. Ninguém pode lutar contra ela, a não ser
É para ser dito em qualquer tempo, mas a gente precisa saber dizer. Então, vamos para frente estudando a lição, depois terminar aqui, e você pode pegar a sua lição e estudar calmamente. Está passando e nos fala, depois que vai enchendo, estaremos preparados para viver esse dia de hoje. Amém? Então vamos nesse momento, passar para o segundo assunto, que é o capítulo 66 do livro Conselho sobre Mordomia e Humor Eficaz. Vamos fazer uma breve oração. Maravilhoso Deus, Pai que está no céu, nós te agradecemos, Senhor, pela lição da Escola Sabatina. Obrigado, Deus. A lição da Escola Sabatina é um tratado teológico ao alcance dos leigos, dos semi-analfabetos, de qualquer um de nós. Verdade. Que nos coloca, Senhor, no nível de conhecimento, de sabedoria que o Senhor abre e estende para todos. Sim, Deus. Nós te agradecemos pelo assunto que nós estamos estudando e aprendendo. Agora, nos ajuda a colocar em prática, Senhor. Nos dá essa sabedoria de saber falar na hora certa, da maneira certa, para as pessoas que estão ao nosso redor, pobres e carentes dessa luz que nós temos. Nesse momento, nós pedimos a tua bênção sobre o resumo do capítulo 66 do livro Mordomo Eficaz. Nós pedimos que o Senhor unja a irmã que vai falar e abençoe cada pessoa que está conectada aqui. Os que já estão todo dia, os que entraram hoje pela primeira vez. E todos nós possamos despertar a cada manhã com esse desejo de nos reunir, mesmo de forma virtual. Mas poder olhar nas janelinhas, nas telinhas, encontrar os irmãos, louvar a Deus e buscar um dia diferente, um dia de crescimento espiritual. Agora fica conosco. Abençoe a mensageira de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém?